sábado, dia 4 de junho, dia de voltarem a contar comigo para falar do mercado de transferências, enquanto o Igor curte uma merecida folguinha. Ora, hoje há várias coisas interessantes, por isso vamos arrancar sem demoras, até porque o Sporting veio agitar aqui este sábado. Podemos começar pela saída de Jovane Cabral, que não vai renovar com os Leões e que, segundo toda a imprensa nacional, vai deixar o clube de Alvalade depois de meia época emprestado ao Lazio. O extremo não convenceu a Itália, no entanto o Sporting procura a saída em definitivo do internacional cabo-verdiano. Segundo a imprensa nacional, a equipa de Alvalade está disposta a aceitar uma proposta entre os 5 e os 6 milhões de euros pelo Jovane Cabral, que está a um ano do fim de contrato com o Sporting. Segundo o jornal Record, a direção de Frederico Varandas ainda tentou a renovação para ganhar alguma margem negocial para tentar vender por mais valor, mas esse cenário está já completamente afastado e o Sporting sabe que o Jovane não vai renovar, por isso tem cerca de 6 meses para não perder o extremo internacional cabo-verdiano a custo zero, um extremo que até teve bons períodos na equipa principal do Sporting, a espaços, nomeadamente com o José Peseiro, mas depois também mesmo com o próprio Ruben Amorim no início da sua passagem por Alvalade, mas depois foi perdendo algum espaço, também várias lesões, e nunca conseguiu ganhar essa consistência que ele procurava. Ao todo fez 97 jogos e 21 golos pelo Sporting antes de sair para a Lazio por empréstimo, a Lazio que não exerceu a opção de compra, que era de 8 milhões de euros. Ainda no Sporting, e hoje há mesmo muito Sporting, dar só mais uma nota sobre o guarda-redes Franco Israel. Não vale a pena falar muito do trajeto dele na equipa de sub-23 da Juventus, porque o Igor já tem vindo a falar dele ao longo dos últimos dias, mas precisamos fazer aqui um ponto de situação porque já há alguns avanços nas negociações. O Sporting já fez mesmo uma proposta formal de 1 milhão de euros, já se tinha falado desse valor. Há ainda um bónus por objetivos que passarão pelo número de jogos realizados pelo Franco Israel na equipa principal dos Leões. As negociações estão então a avançar, contrato de 5 anos, Franco Israel com o Sporting. No entanto, aqui o que ainda está a atrasar um bocado mais as negociações, e ainda falta muito do mercado, portanto também não há grande pressa, além do 1 milhão de euros e dos objetivos que o Sporting vai pagar à Juventus, do valor por objetivos, a equipa italiana quer ainda ficar com 50% do passe do guarda-redes e com uma opção de recompra, portanto há ainda esta situação para resolver por parte do Sporting, que fez então uma proposta oficial formal de 1 milhão de euros, mas a Juventus quer ainda 50% do passe e opção de recompra. Passamos agora para o ataque dos Leões, porque há 2 nomes em cima da mesa para reforçar o Sporting. Um deles está na primeira página do jornal Record e trata-se de Samuel Lino. O Sporting, já se sabe, está no mercado para contratar 2 extremos, um deles já se sabe que é Francisco Trincão, o outro será um jogador que atua com o pé direito, que para já é só o Pedro Gonçalves que pode atuar nessa posição e que é destro. O Record dá então o nome de Samuel Lino como potencial reforço do Sporting, um avançado que se destacou esta época no Gil Vicente, mas que assinou pelo Atlético de Madrid a troco de 6,5 milhões de euros. No entanto, apesar de ter sido contratado recentemente, o brasileiro não tem espaço na equipa de Simeone, e o Sporting está então a estudar a possibilidade de contratar o ex-jogador do Gil Vicente por empréstimo até ao final da época, com um aliado do seu lado. Falamos, claro, de Jorge Mendes, que tem relações próximas com o Sporting e também com o Atlético, e que pode ser determinante para que esta negociação vá a bom porto. Por fim, e para fecharmos o capítulo Sporting, o jornal A Bola dá conta do interesse leonino em Paulinho. Já não é um nome que é novo, não é aquele Paulinho, claro, que está atualmente em Alvalade. Falamos do Paulinho do Bayer Leverkusen, um extremo brasileiro que está a entrar no último ano de contrato e que em declarações à imprensa brasileira já deu a entender que não quer renovar com a equipa alemã, portanto há essa margem para o Sporting. Paulinho é um extremo de 21 anos que já tinha sido associado ao Sporting no passado, ainda nos tempos de Diaby. Lembro-me de ver uma notícia que era algo relacionado com o Diaby. Precisava de sair o Diaby para vir o Paulinho. O Diaby saiu, entretanto o Paulinho não veio, pelo menos este do Leverkusen. Paulinho, que foi contratado em 18-19 ao Vasco da Gama por parte do Leverkusen por 20 milhões de euros. Na altura foi a segunda contratação mais cara da história do clube alemão. Curiosamente, e apesar de se falar muito da saída do Paulinho e ele ter vindo falar que não quer prolongar o contrato além de 2023, o extremo brasileiro vem mesmo desde a melhor época desde que chegou à Alemanha. 31 jogos, aliás, 4 golos e 2 assistências ao serviço da formação alemã. E depois de tanto Sporting, falamos de um alemão. A novela do dia é Mário Götze. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai. É exatamente isso que eu me pergunto.
Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, e parece que está mesmo tudo bem encaminhado para que Mário Götze reforce as Águias e seja mesmo apresentado já na próxima semana, isto depois de o médio alemão ter preferido as Águias em relação a outros clubes como o AC Milan e a Roma, aos quais também estava a ser associado. Segundo o jornal Record, o que foi determinante para que o Götze preferisse o Benfica, claro, Roger Schmidt, treinador com quem trabalhou esta época no PSV, que lhe tirou muito rendimento novamente, algo que o Götze não vinha tendo nas últimas temporadas e que foi então determinante para que o médio alemão preferisse o Benfica em relação a outros clubes. Portanto, o negócio está praticamente fechado, vai ser, ao que tudo indica, concluído na próxima semana e o Götze vai então ser apresentado como o terceiro ou o quarto reforço do Benfica, depois de Musa e Ristich. E porque é que eu digo que pode vir a ser o quarto? Isto porque também Alexander Bá deve ser apresentado já na próxima semana, tal como o Götze, depois de as Águias terem chegado a acordo com o Slavia de Praga para o pagamento de 8,4 milhões de euros pelo lateral dinamarquês, que vai assinar um contrato com o Benfica válido por 5 temporadas. Ainda relativamente ao Benfica, e agora mais relacionado com saídas, a imprensa inglesa está a associar Alex Grimaldo ao Newcastle, de acordo com o Express. O clube inglês está interessado em contratar o lateral espanhol, que termina contrato com o Benfica no final da próxima época e que, sabe, o 0-0 não vai renovar com os encarnados. Os Magpies não estão interessados em pagar um valor muito elevado pelo lateral formado no Barcelona, que já mostrou também esse interesse de não continuar no Benfica e quer mudar de clube e especialmente de campeonato. Em Inglaterra, o defesa também já foi associado ao Arsenal, mas até agora ainda não chegou nenhuma oferta concreta ao Benfica. No entanto, a saída de Grimaldo parece certa e a confirmar-se é o adeus de um jogador que nos últimos anos acabou por ser uma figura do clube. Na Luz, o espanhol fez um total de 19 jogos e 19 golos, aliás, e 249 jogos de águia ao peito. Ora, hoje em Portugal não há oficializações, mas fechamos no Futebol Clube do Porto, a nível nacional, claro, ainda vem aí o mercado internacional, isto porque Lincoln está a ser associado aos Dragões. Quem avança esta notícia também é o Jornal Record, muito forte o Record aqui a nível de transferências hoje, que diz que o médio brasileiro está na lista dos azuis e brancos para reforçar o plantel, ou seja, o Lincoln não é um desejo imediato, mas havendo margem para o contratar, o Futebol Clube Porto está então atento a este médio brasileiro que fez uma excelente temporada nos Açores, está a entrar no último ano de contrato e por isso os açorianos sabem que a janela de oportunidade para fazer algum encaixe com o esquerdino começa a fechar-se, até porque o Grêmio, onde foi formado e onde se estreou até com apenas 16 anos, na altura com Luís Filipe Scolari como treinador, tem direito a 20% do passe, por isso o Santa Clara quer fazer o maior encaixe possível com o médio, que está avaliado em 5 milhões de euros pelo Transfer Market e que esta época fez 7 golos e 8 assistências em 44 jogos ao serviço do Santa Clara. Eu hoje estou aqui a trocar os jogos e os golos. Bem, e fechamos finalmente o capítulo Portugal e vamos até ao mercado nacional, onde um português está a fazer furor. É sempre assim. Não há muitas oficializações hoje, só vos trago aqui uma, mas muito mercado relacionado com José Mourinho. Olha, a primeira, falo de Henrique Mkhitaryan, jogador da Roma, mas só até ao final do mês de junho, isto porque, segundo a imprensa italiana, o médio ofensivo rejeitou a proposta do clube romano para a renovação de contrato e vai mesmo sair a custo zero para o Inter de Milão, onde vai receber um salário de 4,5 milhões de euros por ano, ou seja, mais 1 milhão de euros do que recebe atualmente na equipa da capital italiana. Um dos grandes desejos da Roma neste início de mercado passava precisamente por conseguir renovar com o Mkhitaryan, que esta época foi muito importante na conquista da Conference League, mas também ao longo do campeonato. Realizou 44 jogos, marcou 5 golos e fez 10 assistências. No entanto, parece que a passagem de Mkhitaryan pela Roma vai mesmo chegar ao fim, depois de 3 temporadas, a primeira delas emprestada pelo Arsenal e depois já em definitivo. Mas a verdadeira bomba não é esta, a verdadeira bomba vem de Inglaterra, mas está claramente associada ao José Mourinho, isto porque o treinador português está a ser apontado pelo The Telegraph como o próximo treinador do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal inglês, o técnico da Roma é o grande alvo de Luís Campos para treinar o campeão francês na próxima temporada, apesar de José Mourinho já ter dito mais do que uma vez que quer continuar na Roma na próxima época e nos próximos anos, aliás. No entanto, o novo diretor desportivo do Paris Saint-Germain acredita que o facto da equipa francesa ter o plantel que tem e estar na luta pela conquista da Liga dos Campeões pode ser suficiente para aliciar o técnico de 59 anos a trocar a capital italiana pela capital francesa. Não sei, seria uma coisa interessante e diria que inesperada. Não sei se seria bom para o José Mourinho, que esta época até recuperou um bocado do crédito que tinha vindo a perder nos últimos anos. Não sei, olha, digam-me o que é que vocês acham. Eu vou deixar uma sondagem no nosso Twitter para vocês darem a vossa opinião se é bom para o José Mourinho e se viam o José Mourinho
com bons olhos no Paris Saint-Germain. Digam lá alguma coisa, basta pesquisarem no Twitter por mercado_flash e vão lá ter a sondagem, depois respondem e também comentem, e já sabem, sigam-nos também por lá. Enquanto vocês pesquisam o nosso Twitter, vamos rapidamente para o fim deste episódio, ainda com 3 assuntos para falarmos. O primeiro está relacionado com Robert Lewandowski, isto porque há novas informações em relação ao futuro do internacional polaco, que já disse publicamente que quer deixar o Bayern de Munique esta época. Ora, este sábado, o jornalista Fabrizio Romano diz que o Lewandowski só quer sair mesmo para um clube e que esse clube é o Barcelona. A juntar a isso, o jornal Bild, na sua edição deste sábado, acrescenta que o clube alemão já pôs um preço na saída de Lewandowski e esse preço é 40 milhões de euros. Quanto o clube catalão terá que desembolsar então para contratar o avançado de 33 anos, que esta época marcou 50 golos em 46 jogos ao serviço do Bayern de Munique, uma coisa absurda. Por fim, dizer que Robin Olsen assinou em definitivo pelo Aston Villa, que está a nossa única oficialização do dia. O guarda-redes sueco estava emprestado à equipa de Birmingham, mas pertencia à Roma. Assinou então em definitivo para, muito provavelmente, ser o suplente do Emiliano Martinez no Aston Villa. Isto porque esta temporada fez apenas um jogo pelo Aston Villa, já o último, precisamente frente ao Manchester City. Segundo a imprensa inglesa, os Villains pagaram 3,5 milhões de euros pelo guarda-redes de 32 anos. Depois, para fechar, uma notícia que a mim pessoalmente me apanhou desprevenido, mas não tenho vindo a seguir muito a carreira do Central. No entanto, vem de uma fonte muito credível e por isso merece então ser destacada aqui. Falo-vos de Marcão, defesa central do Galatasaray, que passou pelos Chaves, mas que está há 3 anos na Turquia e que, segundo o Fabrizio Romano, é o principal alvo do Sevilha para substituir o Diego Carlos na defesa da equipa de Julen Lopetegui. Diego Carlos, que foi precisamente para o Aston Villa, tal como o Robin Olsen. Não sabemos ainda valores, no entanto é um alvo surpreendente para a equipa da Andaluzia, até porque o Sevilha pode ainda vir a perder o francês Jules Koundé para o Chelsea, portanto iria desfazer a dupla e um dos jogadores a ser contratado seria então o Marcão. Vamos ver o que é que o mercado nos diz nos próximos dias em relação a este negócio, mas pelo menos para mim seria surpreendente ver o Marcão no Sevilha. Mas pronto, é com o Marcão então que eu me despeço deste Mercado Flash. O episódio já vai muito longo, mas hoje havia mesmo muito para falar. Se tudo correr bem, amanhã estamos de volta, já com o Igor Gonçalves, porque eu sou o Hugo Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.